O cheiro de desinfetante impregnava o ar como uma névoa tóxica. Natália Brito ajeitou seu jaleco branco, desafiando o cansaço que ameaçava vencê-la depois de 12 horas seguidas no Hospital Central do Rio de Janeiro. Seus passos ecoavam pelo corredor do pavilhão pediátrico enquanto repassava mentalmente os prontuários do dia. Então, os viu. Duas pequenas figuras encolhidas na sala de espera, como passarinhos caídos do ninho. Uma menina e um menino, idênticos, abandonados. "Aí vocês?", perguntou Natália, agachando-se até ficar na altura deles. Seus olhos, duas gotas de mel líquido, a observaram com uma mistura de medo e esperança. "Cadê a família de vocês?" A menina, com um vestido azul amassado e manchado, apertou a mão do irmão antes de responder. "Papai tá dormindo. Disseram pra gente esperar aqui." Natália sentiu um aperto no peito. Conhecia muito bem aquela história. Famílias desestruturadas por acidentes, crianças presas no limbo burocrático do sistema. "Como vocês se chamam, pequenos?" O menino, com um arranhão recente na bochecha, olhou para o chão. "Clara", sussurrou a menina, apontando para si mesma. "E ele é o Miguel." "E o papai de vocês? Sabem o nome completo dele?" Clara negou com a cabeça. Miguel, no entanto, meteu a mão no bolso da calça e puxou um cartão amassado. "Isso estava no carro", murmurou. Natália pegou o cartão. "Gabriel Brandão, diretor-geral, Vinícola Lua Crescente." Um número de telefone que provavelmente ninguém atenderia. "Esperem aqui. Vou ver onde está o papai de vocês." 3 horas depois, Natália havia confirmado suas suspeitas. Gabriel Brandão ocupava uma cama na unidade de terapia intensiva, em coma profundo, após um acidente aparatoso na estrada para Petrópolis. Nenhum familiar havia aparecido. As crianças, milagrosamente ilesas, haviam sido trazidas pelos paramédicos junto com o pai. E agora, como tantas vezes antes, o sistema ameaçava engoli-los. "Temos que notificar o conselho tutelar", insistiu Helena, a supervisora do hospital, revisando o prontuário. "Não podemos mantê-los aqui indefinidamente." Natália passou a mão pelo cabelo escuro, desafiadora. "Eu cuido disso. Conheço o procedimento." Mas naquela noite, enquanto levava os pequenos para o abrigo temporário Asas da Esperança, algo se partiu dentro dela. Clara e Miguel se agarravam às suas mãos, como se fossem seu único salva-vidas em um oceano de incertezas. "Quando o papai vai acordar?", perguntou Miguel com uma voz tão pequena que mal era audível. "Não sei, meu amor", respondeu Natália com honestidade. "Mas vocês podem visitá-lo amanhã. Prometo." Aquela promessa virou rotina. Toda tarde, depois do seu turno, Natália pegava os gêmeos no abrigo e os levava ao hospital. As enfermeiras, comovidas com a situação, permitiam as visitas extraordinárias, observando como as crianças falavam com o pai imóvel, contando histórias inventadas, desenhando com lápis de cor gastos em folhas que depois colavam nas paredes assépticas do quarto. Uma semana virou 2. As buscas por outros familiares foram infrutíferas. A vinícola de Brandão estava fechada temporariamente, segundo informou uma secretária evasiva que se recusou a dar mais informações. E Natália, contrariando toda a lógica profissional, viu-se incapaz de abandoná-los. "Você tem que impor limites, Natália", alertou Helena durante uma pausa para o café. "Está se envolvendo demais." "E quem não se envolveria?", respondeu, observando pela janela como Clara penteava o cabelo da sua boneca quebrada. "Essas crianças precisam de mim. O que elas precisam é de estabilidade, não de falsas esperanças. O pai delas pode nunca mais acordar." As palavras atingiram Natália como um tapa, mas ela se recusou a ceder. Naquela mesma tarde, enquanto ajudava os gêmeos com a tarefa na pequena lanchonete do hospital, tomou uma decisão impulsiva. "Vocês gostariam de ficar comigo neste fim de semana?", perguntou, surpreendendo a si mesma. "Tenho um quarto sobrando e poderíamos fazer biscoitos." Os olhos das crianças se iluminaram como estrelas recém-acesas. Durante 2 dias, seu pequeno apartamento se encheu de risadas, de bagunça, de vida. Clara cantava enquanto ajudava a lavar os pratos. Miguel construía fortes com almofadas no chão.
Pela primeira vez em anos, Natália sentiu que o vazio em seu interior começava a se preencher. Na segunda-feira, a rotina hospitalar os recebeu novamente. Mas algo havia mudado. Os gêmeos já não pareciam tão perdidos e Natália havia encontrado um propósito que transcendia seu trabalho. Naquela tarde, enquanto Miguel cochilava em uma cadeira perto da janela, Clara se aproximou da cama do pai. Natália observava da porta, permitindo-lhes aquele momento de intimidade. "Papai", sussurrou a menina, acariciando a mão inerte de Gabriel. "A gente tá com saudade. Por favor, acorda." E então, como se algo mágico tivesse sido invocado, Clara começou a cantar. Uma canção de ninar, provavelmente a mesma que o pai cantava antes de dormir. Sua voz, doce e cristalina, encheu o quarto como um raio de sol, atravessando nuvens de tempestade. Natália prendeu a respiração. Havia algo hipnótico naquele momento, algo que transcendia a fria realidade hospitalar. E então, o impossível aconteceu. Os dedos de Gabriel Brandão se moveram ligeiramente. Suas pálpebras tremeram, lutando contra um peso invisível. E lentamente, como quem emerge das profundezas do oceano, seus olhos se abriram. Natália ficou paralisada na soleira, com o coração batendo descompassado contra suas costelas. Ele estava acordado. A comoção explodiu no corredor do hospital, como fogos de artifício na escuridão. Médicos corriam para o quarto, enquanto as máquinas apitavam freneticamente. Natália permaneceu imóvel, contemplando como os olhos de Gabriel Brandão, profundos, desorientados da cor exata de uísque sob a luz, esquadrinhavam o espaço ao seu redor. "Onde estou?" Sua voz soou áspera, como terra seca após anos sem chuva. "Papai", exclamou Clara, jogando-se sobre a cama com a impulsividade típica de seus 6 anos. Um brilho de confusão cruzou o rosto de Gabriel, seguido por uma faísca de reconhecimento que iluminou suas feições como o amanhecer sobre as montanhas. "Minha princesa", sussurrou estendendo uma mão trêmula para a pequena. Miguel acordou sobressaltado. Seus olhos se arregalaram ao ver o pai consciente. Hesitou um instante antes de se juntar à irmã, em um abraço que parecia querer compensar todas as noites de ausência. O Dr. Silva, neurologista que acompanhava o caso, irrompeu no quarto, afastando suavemente Natália da soleira. "Senhor Brandão, sou o neurologista que tem acompanhado seu caso. Você está inconsciente há 17 dias após um acidente de carro." A confusão tomou conta novamente do rosto de Gabriel. Suas sobrancelhas se franziram, formando uma prega profunda entre elas. "Acidente? Não me lembro de nenhum acidente." Natália captou o olhar preocupado do médico. Amnésia pós-traumática, uma complicação frequente, mas imprevisível. Pegou os gêmeos pela mão, tentando afastá-los para que os profissionais pudessem trabalhar. "Vamos, pequenos, deixemos que os doutores examinem o papai de vocês." "Não!" A exclamação de Gabriel a surpreendeu pela intensidade. "As crianças... que fiquem." Seus olhares se encontraram pela primeira vez. Natália sentiu uma corrente elétrica percorrer sua coluna vertebral. Havia algo magnético naqueles olhos, algo que transpassava as barreiras profissionais que ela tanto se esforçava em manter. "Quem é você?" perguntou Gabriel com uma mistura de curiosidade e desconfiança. "Natália Brito, assistente social do hospital. Eu estive acompanhando seus filhos estas semanas." 1 hora depois, quando as avaliações médicas concluíram, Natália observava de uma distância prudente como Gabriel tentava processar toda a informação. Sua memória apresentava lacunas significativas em relação ao acidente, mas ele reconhecia perfeitamente seus filhos e parecia orientado nos demais aspectos. "O cérebro é misterioso", explicou o Dr. Silva a Natália enquanto assinava alguns documentos. "Ele pode recuperar essas memórias gradualmente ou nunca fazê-lo. O importante é que suas funções vitais estão estáveis." Quando retornou ao quarto, encontrou Clara relatando com entusiasmo infantil como Natália os havia levado ao parque e os havia ensinado a fazer biscoitos com gotas de chocolate. Também contou histórias e deixou a gente dormir com uma luzinha especial que projeta estrelas no teto, acrescentou Miguel, abandonando momentaneamente sua habitual timidez. Gabriel ouvia com uma expressão indecifrável,
seus olhos alternando entre seus filhos e a figura de Natália, que se sentia cada vez mais desconfortável sob aquele escrutínio. Parece que você lhes ofereceu mais do que assistência básica, senhorita Brito, comentou com um tom que ela não soube interpretar. Estou em dívida com você. Apenas estava fazendo o meu trabalho. Não. A firmeza em sua voz contrastava com sua aparência debilitada. O que eles descrevem vai muito além de qualquer obrigação profissional. Um silêncio carregado de tensão flutuou entre eles, interrompido apenas pelo papo incessante de Clara, que parecia determinada a compensar todas as conversas perdidas com o pai. Ao cair da tarde, quando o protocolo hospitalar ditava o fim das visitas, Natália se preparou para levar as crianças de volta ao abrigo. A perspectiva lhe causava uma pontada de dor que tentou disfarçar. "A gente volta amanhã, né?" perguntou Miguel, agarrando-se à mão do pai, como se temesse que ele voltasse a desaparecer. "Claro que sim, campeão", respondeu Natália com um sorriso forçado. "Seu pai precisa descansar para se recuperar logo." "Senhorita Brito." A voz de Gabriel a deteve quando já se dirigia à porta. "Eu gostaria de falar com você. A sós, se for possível." Com um nó na garganta, Natália pediu a uma enfermeira que levasse as crianças à lanchonete por um momento. Quando retornou, Gabriel a observava com uma intensidade perturbadora. "O que vai acontecer com meus filhos agora?" A pergunta, direta como uma flecha, a atingiu no centro de suas próprias preocupações. "Eles permanecerão no abrigo até que você receba a alta médica. Depois voltarão para casa com você, naturalmente." "E se eu pedisse que você continuasse visitando-os?" Seus dedos tamborilavam nervosamente sobre o lençol. "Eles confiam em você. Se adaptaram à sua presença." O coração de Natália deu um salto traiçoeiro. Aquelas palavras abriam uma porta que ela sabia que deveria manter fechada. "Senhor Brandão, minha intervenção é temporária. Assim que você se recuperar, por favor." A vulnerabilidade em sua voz contrastava com a força que emanava mesmo da cama do hospital. "Há algo na maneira como eles falam de você. Eu gostaria que você os ajudasse nesta transição." Antes que Natália pudesse responder, a porta se abriu bruscamente. Um homem de terno impecável e atitude autoritária entrou como se o lugar lhe pertencesse. Sua presença encheu instantaneamente o quarto, deslocando o ar como um predador em território alheio. "Gabriel", pronunciou com um sorriso que não alcançava seus olhos. "Pensei que você nunca mais voltaria. Temos coisas pendentes." Natália observou como o rosto de Gabriel empalidecia, não por reconhecimento, mas por algo mais inquietante. A confusão absoluta diante de alguém que claramente esperava ser reconhecido. A caminhonete avançava pela estrada sinuosa em direção a Petrópolis, sob um céu tingido de laranja e roxo. 3 semanas haviam se passado desde a aparição de Léo Vasconcelos naquele quarto de hospital. 3 semanas de recuperação acelerada que culminavam agora com o retorno de Gabriel para casa. Natália contemplava a paisagem do banco do passageiro, perguntando-se pela milésima vez como havia aceitado aquela loucura. Ao seu lado, Gabriel dirigia com a segurança de quem conhece cada curva do caminho, embora a rigidez em seus ombros delatasse o esforço que supunha para seu corpo ainda convalescente. "Olha, Miguel", exclamou Clara do banco de trás, apontando as primeiras fileiras de vinhedos que se estendiam como um mar verde ondulante. "Já estamos quase em casa." Miguel apertou o nariz contra a janela, contemplando com fascínio as terras que faziam parte de sua herança. Natália virou a cabeça, encontrando seu olhar cheio de expectativa. "Você também gosta de uva, Nath?" perguntou com aquela voz suave que reservava só para as pessoas em quem confiava plenamente. "Nunca visitei uma vinícola antes", confessou ela, esboçando um sorriso. "Será uma experiência nova." "A vinícola Lua Crescente está na minha família há 3 gerações", explicou Gabriel, quebrando seu habitual silêncio. "Meu avô plantou as primeiras mudas quando todos achavam que era loucura cultivar uva nesta região." A curva da estrada revelou finalmente seu destino. Uma imponente mansão em estilo colonial erguia-se majestosa sobre uma colina, cercada por hectares de vinhedos perfeitamente alinhados. A luz do entardecer arrancava brilhos dourados das janelas, criando a ilusão de um palácio saído de um conto.
Impressionante, murmurou Natália, sentindo de repente a disparidade entre aquele mundo e o seu. A expressão de Gabriel se entristeceu momentaneamente. É só uma casa grande demais para tão poucas pessoas. O motor parou em frente à entrada principal. Imediatamente, as portas de carvalho maciço se abriram para revelar uma mulher mais velha de aspecto severo, mas olhar caloroso. Seu Gabriel, graças a Deus que o senhor voltou, exclamou avançando em direção a eles com os braços abertos. E meus meninos, venham cá, pequenos travessos. Os gêmeos saltaram do veículo para se aninhar no abraço da mulher, que os envolveu como uma galinha a seus pintinhos. Dona Alice é a governanta desde que eu era criança, explicou Gabriel a Natália enquanto desciam do veículo. É praticamente da família. A mulher levantou o olhar, avaliando Natália com curiosidade mal disfarçada. Então a senhorita é a Natália Brito. As crianças falaram muito de você nas chamadas telefônicas. Natália estendeu a mão, mas Alice a ignorou para envolvê-la em um abraço surpreendentemente forte. Obrigada por cuidar dos nossos tesouros, sussurrou em seu ouvido antes de se separar. O interior da mansão era ainda mais impressionante. Tetos altos com vigas de madeira, pisos de mármore que refletiam a luz como espelhos, e móveis que transpiravam história e elegância. As paredes estavam decoradas com fotografias dos vinhedos através das décadas e retratos de família que contavam silenciosamente a história dos Brandão. O jantar estará pronto em 1 hora, anunciou Alice. Preparei o prato favorito do seu Gabriel e quartos conjugados para as crianças e a senhorita, como solicitado. Natália se assustou. Ah, não é necessário. Eu só vim ajudar com a transição. Voltarei para a cidade amanhã. O silêncio que se seguiu às suas palavras pareceu congelar o tempo. Clara deixou cair a boneca que segurava. Miguel abaixou a cabeça, escondendo sua expressão. E Gabriel a olhou com uma intensidade que acionou alarmes em todo o seu corpo. As crianças precisam de estabilidade, disse ele finalmente, medindo cada palavra. Sua presença durante estes dias lhes proporcionaria exatamente isso. Tenho responsabilidades, um trabalho... Falei com sua supervisora. Helena concordou em lhe dar uma licença temporária por esgotamento profissional. Aparentemente você acumulou semanas de férias sem usar durante anos. A indignação acendeu as bochechas de Natália. Você fez o quê? Sem me consultar? Gabriel deu um passo em direção a ela, invadindo sutilmente seu espaço pessoal. Considere um favor mútuo. Você terá um merecido descanso em um ambiente privilegiado, e meus filhos manterão a pessoa que foi a âncora deles durante minha ausência. Antes que pudesse replicar, Alice pigarreou discretamente. Vou mostrar-lhes os quartos para que possam se refrescar antes do jantar. O quarto atribuído a Natália era uma sinfonia de luxo discreto. Uma cama com dossel de lençóis de algodão egípcio, móveis de mogno esculpido à mão e uma varanda privada com vistas panorâmicas para os vinhedos. Demasiado perfeito, demasiado intimidante. Durante o jantar, servido em uma sala que poderia acomodar 20 pessoas, Natália observou a dinâmica familiar com olhar crítico. Os gêmeos pareciam simultaneamente confortáveis e perdidos naquele ambiente. Gabriel alternava momentos de calor paternal com longos silêncios pensativos. O tio Léo vai vir nos visitar? Perguntou Clara inocentemente enquanto brincava com sua sobremesa. Uma sombra cruzou o rosto de Gabriel. Léo estará ocupado com assuntos da vinícola por um tempo. Mas ele disse que ia trazer presentes, insistiu a menina. Clara, chega, cortou Gabriel com uma firmeza incomum que surpreendeu a todos. Depois de colocar as crianças para dormir, Natália se dirigiu ao seu quarto, mas uma luz no escritório chamou sua atenção. A porta entreaberta revelava Gabriel curvado sobre uma escrivaninha, revisando documentos com expressão preocupada. Problemas com a vinícola? Perguntou, surpreendendo-se com sua ousadia. Ele levantou o olhar, surpreso, mas não incomodado com a interrupção. Inconsistências, números que não batem, decisões tomadas durante minha ausência que não compreendo. Pelo Léo Vasconcelos? Ele supostamente é meu sócio e amigo desde a faculdade. Gabriel esfregou as têmporas. Mas não consigo me lembrar da nossa relação com clareza.
Natália avançou em direção à escrivaninha, atraída pela vulnerabilidade que percebia sob aquela fachada de controle. As crianças parecem conhecê-lo. Isso é o que mais me preocupa. Seus olhares se encontraram na penumbra. Por que não consigo me lembrar de alguém tão importante na minha vida? Um impulso inesperado levou Natália a colocar sua mão sobre a dele. O contato breve, mas elétrico, surpreendeu a ambos. A memória voltará quando tiver que voltar, murmurou, retirando a mão como se tivesse se queimado. Minutos depois, enquanto organizava sua mala para o retorno que ainda estava determinada a fazer no dia seguinte, Natália descobriu um envelope que havia caído parcialmente sob a escrivaninha do escritório. Abriu-o por curiosidade profissional e o que encontrou fez seu sangue gelar. Um relatório detalhado do acidente, com fotografias técnicas e declarações de testemunhas, e junto a ele, uma nota manuscrita. O sistema de freios foi manipulado. Não foi um acidente. Precisamos conversar. R. Natália olhou pela janela para os vastos vinhedos banhados pela luz prateada da lua. Em que tipo de história ela estava se metendo? E quem era esse misterioso R que contradizia completamente a versão oficial que Léo Vasconcelos havia fornecido às autoridades? O alvorecer despontava sobre os vinhedos quando Natália decidiu agir. Havia passado a noite em claro, debatendo-se entre a prudência e a necessidade de respostas. A misteriosa nota assinada por R pesava em seu bolso como uma pedra. Deslizou pelos corredores silenciosos, evitando as tábuas que rangiam sob os tapetes persas. O escritório principal permanecia fechado, mas ela se lembrava de ter visto um escritório secundário perto das adegas. Talvez ali encontrasse mais pistas. A brisa fresca acariciou seu rosto ao sair. As videiras formavam silhuetas fantasmagóricas sob a luz âmbar do amanhecer. Ao longe, algumas figuras se moviam entre as fileiras, trabalhadores começando cedo suas tarefas na temporada pré-colheita. O escritório anexo à adega principal estava destrancado. Natália empurrou a porta, prendendo a respiração a cada rangido. O interior era funcional, sem a opulência do resto da mansão. Arquivadores metálicos, uma escrivaninha austera e paredes cobertas de mapas topográficos do vinhedo. Começou a revisar documentos metodicamente. Notas fiscais, contratos, registros de produção. Nada parecia fora do lugar, até que encontrou uma pasta rotulada simplesmente como Projeto Fênix. Em seu interior, plantas para uma expansão massiva do vinhedo, pedidos de empréstimos milionários e algo mais inquietante, documentos de transferência de propriedade assinados por Gabriel dias antes do acidente, cedendo percentuais significativos a uma corporação chamada Vasconcelos Holdings. Vejo que você madrugou. A voz a sobressaltou tanto que os papéis se espalharam pelo chão. Léo Vasconcelos a observava da soleira, impecável em um terno azul marinho, apesar da hora. Eu estava procurando um livro para as crianças, improvisou Natália, abaixando-se para recolher os documentos. O sorriso de Léo não alcançou seus olhos. Em um escritório de contabilidade, às 5 da manhã, escolha fascinante. Aproximou-se com movimentos calculados, como um predador avaliando sua presa. Deixe-me ajudar, ofereceu, inclinando-se para pegar a pasta do Projeto Fênix. Material complexo para uma assistente social, não acha? Números não me assustam, Sr. Vasconcelos, respondeu ela, sustentando o olhar. As inconsistências, no entanto, chamam minha atenção. Algo perigoso brilhou nos olhos de Léo. Sua preocupação pelos gêmeos é admirável, mas não confunda sua posição temporária com o direito de se envolver em assuntos familiares. Assuntos familiares ou corporativos? Léo se endireitou imponente. Ambos estão entrelaçados em uma empresa como esta. Gabriel entendia perfeitamente isso antes do incidente. O modo como ele pronunciou a última palavra causou arrepios na espinha de Natália. Você deveria se concentrar nas crianças durante os poucos dias que permanecerá aqui, continuou Léo, guiando-a sutilmente para a porta. Afinal, logo você voltará para sua vida na cidade e nós seguiremos em frente com nossos planos. A ameaça velada ficou suspensa no ar enquanto Natália voltava para a mansão.
Ao dobrar uma esquina do jardim, esbarrou inesperadamente no corpo firme de Gabriel. "Natália!" exclamou ele, segurando-a pelos ombros para estabilizá-la. "O que você faz acordada tão cedo?" O contato entre os dois desencadeou uma corrente elétrica que dissipou momentaneamente suas preocupações. Sob a luz nascente, os traços de Gabriel pareciam esculpidos em mármore quente. Precisava de ar fresco. Mentiu, incapaz de compartilhar suas suspeitas sem provas concretas. "É um lugar lindo ao amanhecer. Minha parte favorita do dia", assentiu ele sem soltá-la completamente. "Quando o sol beija as videiras e tudo parece possível." Seu olhar desceu brevemente para os lábios de Natália antes de dar um passo para trás, recuperando a compostura. "Vou te mostrar algo especial", propôs, estendendo sua mão em um convite silencioso. A conduziu por trilhas entre os vinhedos até chegar a uma pequena colina, coroada por um mirante de pedra. De lá o vale inteiro se desdobrava como uma aquarela viva. "Este é o coração da lua crescente", explicou Gabriel, sua voz tingida de emoção contida. "Meu avô construiu este mirante para contemplar cada amanhecer durante 40 anos. Dizia que a terra fala com você se você aprender a escutá-la." "É maravilhoso", murmurou Natália, genuinamente impressionada. "As crianças adoram este lugar. Costumávamos vir todo domingo para um piquenique antes de..." Seu rosto se contraiu com frustração. "Continuo sem me lembrar de detalhes cruciais. É como tentar segurar água com as mãos abertas." Natália hesitou um instante antes de se decidir. "Gabriel, encontrei algo sobre o acidente. Um relatório que sugere que não foi casual." Ela lhe mostrou a nota assinada por R. Gabriel a estudou com intensidade crescente. "Ricardo Siqueira", murmurou. "Era meu chefe de segurança. Desapareceu dias antes do acidente, segundo Léo me informou." "E você não achou suspeito?" "Tudo relacionado a esse período me parece nebuloso", confessou, esfregando inconscientemente a cicatriz na têmpora. "Mas desde que acordei, sinto que algo não se encaixa com Léo. As transferências de propriedade..." "Que transferências?" O alarme em sua voz era palpável. Natália contou a ele sobre os documentos do Projeto Fênix. A expressão de Gabriel se entristeceu a cada palavra. "Jamais concordaria em vender partes da lua crescente. Este vinhedo é o legado que deixarei para meus filhos." Aproximou-se de Natália, reduzindo o espaço entre os dois até que pôde sentir o calor que emanava do seu corpo. "Me ajude a descobrir a verdade", pediu com a voz rouca. "Não confio em mais ninguém." O mundo pareceu parar. A brisa brincava com os fios soltos do cabelo de Natália, roçando ocasionalmente o rosto de Gabriel. Suas respirações se sincronizaram no silêncio carregado de promessas não pronunciadas. E então aconteceu. Sem premeditação, sem permissão. Seus lábios se encontraram em um beijo que começou hesitante e se transformou em algo voraz, desesperado, como se ambos tivessem contido um furacão dentro de seus peitos. As mãos de Gabriel se emaranharam em seu cabelo, enquanto as dela se agarravam à camisa dele, buscando se ancorar em uma realidade que se desvanecia sob o ataque de sensações. O gosto de café fresco, o aroma de terra úmida e uvas maduras, a solidez de seu corpo contra o dela. Quando finalmente se separaram, ofegantes e atordoados, a realidade caiu sobre Natália como um balde de água fria. O que ela estava fazendo? Seu dever era proteger as crianças, não complicar a situação com sentimentos inapropriados. "Isso não pode acontecer", sussurrou afastando-se bruscamente. "Os gêmeos são minha prioridade. Não posso... Não devemos..." Deu meia volta e começou a descer a colina apressadamente, ignorando os chamados de Gabriel às suas costas. Seu coração martelava contra suas costelas, enquanto seus pensamentos giravam em um turbilhão de confusão. Tão distraída estava que não notou a figura que a observava à distância, entre as sombras das videiras. Léo Vasconcelos apertou os punhos, enquanto seu rosto se contorcia em uma máscara de fúria. "Não se engane, Natália Brito", murmurou para si mesmo. "Você não é parte desta família, e nunca será." O jantar transcorria em um silêncio interrompido, apenas pelo tilintar dos talheres contra a porcelana fina.
Natália evitava deliberadamente o olhar de Gabriel, concentrando-se em cortar seu filé em pedaços cada vez menores. 48 horas haviam se passado desde aquele beijo no mirante. 48 horas de distância calculada e conversas estritamente limitadas a temas relacionados com os gêmeos. Alice servia a sobremesa quando Clara, alheia à atenção flutuante, começou a cantarolar suavemente. A melodia, doce e melancólica, provocou uma reação imediata em Gabriel, que deixou cair sua colher com um estrondo que assustou a todos. "Onde você aprendeu essa canção?" perguntou com a voz embargada. Clara piscou confusa com a intensidade do pai. "Você me ensinou, papai. Você cantava todas as noites antes de dormir." Um silêncio denso, quase palpável, tomou conta da sala de jantar. Natália observou como diversas emoções atravessavam o rosto de Gabriel. Perplexidade, frustração e, finalmente, uma faísca de reconhecimento. "A canção da minha mãe", murmurou fechando os olhos. "Ela a compôs quando eu era criança." Levou as mãos às têmporas, como tentando conter pensamentos que ameaçavam transbordar. "No dia do acidente," sua voz tremia ligeiramente. "Íamos cantando essa canção no carro, as crianças e eu. Estávamos voltando de visitar o túmulo da minha mãe em seu aniversário. Miguel, que havia permanecido calado durante todo o jantar, assentiu solenemente. O tio Léo brigou com você por telefone," acrescentou com aquela precisão infantil que muitas vezes revelava verdades incômodas. "Você estava muito bravo." A revelação pareceu atingir Gabriel fisicamente. Ele se levantou tão abruptamente que sua cadeira balançou perigosamente. "Alice, leve as crianças para a sala de jogos," ordenou com uma autoridade que não admitia réplicas. Quando ficaram sozinhos, Gabriel começou a andar em círculos, como um felino enjaulado. "Estou me lembrando de fragmentos," explicou, passando a mão pelo cabelo em um gesto de frustração. "Léo queria acelerar a assinatura de alguns documentos. Eu recusei. Disse a ele que precisava revisar as cláusulas com meu advogado." Natália se levantou e se aproximou cautelosamente. "E depois? Curvas. Velocidade. O volante que não responde." As palavras saíam entrecortadas, dolorosas. Os gritos das crianças. E depois, nada. Sem pensar, Natália pegou sua mão. O contato pareceu ancorá-lo, devolvê-lo ao presente. "Precisamos de provas concretas," disse ela. "Se Léo sabotou seu veículo, há um diário," interrompeu Gabriel com uma nova urgência em sua voz. Ricardo Siqueira mantinha registros detalhados de tudo. O escritório dele ficava no setor leste das adegas, um espaço que costumava ficar fechado. A determinação brilhou nos olhos de Natália. "Eu vou procurá-lo." "Não." Gabriel apertou sua mão. "É muito perigoso. Léo tem olhos em toda parte. Precisamente por isso devo ser eu. Ele te vigia constantemente." A tensão entre eles mudou sutilmente, transformando-se em algo mais íntimo, mais elétrico. Seus corpos se aproximaram, como atraídos por um ímã invisível. "Natália, sobre o que aconteceu no mirante." Ela pousou um dedo sobre os lábios dele, silenciando-o. "Depois, quando tudo isso terminar." 3 horas mais tarde, aproveitando que Léo havia partido para a cidade para uma reunião noturna, Natália deslizou para fora de seu quarto. A adega leste, usada principalmente para armazenamento de equipamentos, estava mergulhada na penumbra. Usando a lanterna do seu celular, localizou o pequeno escritório que Gabriel havia descrito. A fechadura cedeu com surpreendente facilidade. O interior revelava um espaço austero, uma mesa metálica, estantes com arquivos e uma parede coberta de fotografias do vinhedo tiradas de diferentes ângulos. Ela revisou gavetas e pastas até encontrar um caderno de capa gasta. As anotações meticulosas de Ricardo documentavam movimentos suspeitos, reuniões secretas de Léo com investidores estrangeiros, transferências irregulares e, finalmente, uma entrada datada de 2 dias antes do acidente. LV ordenou manipulação do veículo principal. Recusei. Ameaças diretas, devo alertar GB imediatamente. O coração de Natália batia descompassado enquanto fotografava cada página com seu celular. A evidência era contundente.
Léo havia tentado assassinar Gabriel para se apropriar do vinhedo. Retornou sigilosamente à mansão, onde Gabriel a esperava na biblioteca. A ansiedade marcava linhas profundas em seu rosto. Encontrei, anunciou ela, mostrando-lhe as fotografias no celular. Temos o suficiente para levá-lo às autoridades. A expressão de Gabriel se transformou ao revisar as imagens. Alívio, fúria e, finalmente, uma determinação férrea. Amanhã mesmo falarei com meu advogado. Léo vai pagar por isso. Eles se olharam na penumbra da biblioteca, iluminados apenas pelo fogo moribundo da lareira. Toda a pretensão de distância profissional havia evaporado entre eles. Você se arriscou por mim, pela minha família, murmurou Gabriel, aproximando-se até que suas respirações se misturassem. Por quê? Porque as crianças precisam de você. Natália engoliu em seco. Porque eu... Não conseguiu terminar a frase. As mãos de Gabriel enquadraram seu rosto com uma delicadeza que contrastava com a intensidade de seu olhar. Seus lábios se encontraram em um beijo diferente do primeiro. Não havia desespero agora, mas um reconhecimento profundo, uma entrega mútua que transcendia o físico. As mãos de Natália deslizaram sob a camisa de Gabriel, explorando o calor de sua pele. Ele respondeu com um gemido abafado, levantando-a em seus braços para depositá-la sobre o sofá de couro. Tem certeza? Sussurrou contra o pescoço dela. Como toda resposta, Natália começou a desabotoar lentamente sua blusa, revelando centímetro a centímetro a pele que ardia sob o toque de Gabriel. O que se seguiu foi uma dança de descoberta mútua, carícias hesitantes que se tornaram urgentes, beijos que marcavam territórios inexplorados. As roupas abandonadas formavam um caminho para a vulnerabilidade compartilhada. Seus corpos se entrelaçaram com uma sincronia que parecia impossível para duas pessoas que mal se conheciam, como se suas almas se lembrassem de uma conexão anterior a eles mesmos. Tenho medo, confessou Natália depois, aninhada em seu peito, ouvindo o ritmo constante do coração dele. Do que sinto, do que virá. Gabriel acariciou o cabelo dela com ternura infinita. O medo é apenas o outro lado do amor, murmurou. Ambos nos exigem coragem. Eles se vestiram em silêncio, cada olhar agora carregado de uma nova cumplicidade. Enquanto Gabriel se adiantava para se certificar de que o corredor estava livre, Natália pegou o telefone. Uma mensagem brilhava na tela, enviada de um número desconhecido. Pessoas como você desaparecem. Não é a primeira vez que alguém tenta se intrometer nos meus planos. Pergunte a Gabriel sobre Valéria. Você tem 24 horas para ir embora. O sangue gelou em suas veias. Quem era Valéria? E mais importante ainda, como Léo sabia sobre sua investigação? Lá fora, oculto entre as sombras do jardim, uma figura observava a janela iluminada da biblioteca. Léo Vasconcelos sorriu enquanto guardava o telefone no bolso do seu caro terno. Quem é Valéria? A pergunta flutuou no ar como névoa venenosa. Gabriel, que revisava documentos em seu escritório, levantou o olhar bruscamente. O sangue sumiu de seu rosto, enquanto seus nós dos dedos ficavam brancos sobre a superfície polida da escrivaninha. Natália lhe mostrou a mensagem em seu telefone. Suas mãos tremiam ligeiramente, não por medo, mas pela indignação que fervia em seu interior. Como ele sabe, murmurou ele mais para si mesmo do que como resposta. Gabriel, preciso saber de tudo, agora. Ele se levantou e caminhou até a janela. O amanhecer pintava o horizonte com tons acobreados, anunciando um novo dia que prometia tempestade. Valéria Gomes, pronunciou finalmente, como se o próprio nome fosse doloroso. Era minha assistente pessoal há 2 anos. Descobriu irregularidades nas contas manipuladas por Léo. Um dia ela simplesmente desapareceu. A polícia encontrou o carro dela abandonado perto da divisa com São Paulo. Concluíram que ela havia fugido com dinheiro subtraído da empresa. Mas você não acreditou, afirmou Natália, aproximando-se até ficar ao lado dele em frente à janela. Jamais. Valéria era honesta até a medula. Iniciei uma investigação particular, mas as pistas se desvaneceram misteriosamente. Seus olhos se encontraram com os dela. Agora compreendo por quê.
Um arrepio percorreu a espinha dorsal de Natália. A ameaça contra ela adquiria dimensões aterrorizantes à luz dessa nova informação. Devemos agir rapidamente, decidiu, apertando o telefone na mão. Você confia no seu advogado? Com a minha vida. Alfonso Diniz representou minha família por 3 gerações. Ligue para ele. E também para a Polícia Civil, não a militar. Natália fez uma pausa, avaliando suas opções. Mas primeiro, precisamos fazer algo inesperado. O plano tomou forma rapidamente. Um jantar formal, todos os acionistas e executivos importantes da vinícola Lua Crescente reunidos em um mesmo espaço. Uma oportunidade para Léo baixar a guarda, para observar suas reações e talvez obter uma confissão. A mansão ganhou vida como um organismo despertando de um longo torpor. Ali se dirigia o pessoal adicional contratado para a ocasião, transformando a sala de jantar principal em um espaço digno de receber a elite empresarial de Petrópolis. Tem certeza absoluta disso? Perguntou Natália, enquanto ajudava Clara a vestir um vestido azul celeste para a ocasião. As crianças estarão presentes. Precisamente por isso, Léo não suspeitará, respondeu Gabriel da soleira do quarto. Jamais exporia meus filhos a um confronto direto. Miguel apareceu atrás do pai, impecável em um pequeno terno que o fazia parecer uma versão miniaturizada de Gabriel. Você vai ficar com a gente para sempre, Nath? Perguntou com aquele olhar penetrante que parecia ler além das palavras. A pergunta atingiu Natália com a força de uma revelação. Em apenas algumas semanas, esses 3 seres haviam se tornado o centro de seu universo. Ela já não conseguia imaginar sua vida sem as risadas de Clara, a sabedoria silenciosa de Miguel ou a intensidade de Gabriel. Isso depende de muitas coisas, meu amor, respondeu com honestidade, ajeitando a gravata do pequeno. Gabriel a observava com uma expressão indecifrável, a meio caminho entre a esperança e o temor. A primeira limusine chegou pontualmente às 7. Às 8h20 pessoas ocupavam o salão principal, segurando taças de cristal cheias do premiado vinho tinto que havia dado fama internacional à Lua Crescente. Executivos com suas esposas enfeitadas, investidores estrangeiros, jornalistas especializados no mundo vitivinícola. Léo Vasconcelos fez sua entrada calculadamente tarde, como convinha a quem se considerava o verdadeiro poder por trás do trono. Sua surpresa ao ver Gabriel presidindo a reunião, aparentemente recuperado e em pleno controle, foi apenas perceptível para quem sabia observar. Mas Natália captou o ligeiro tique em sua sobrancelha esquerda. O modo como seu sorriso ensaiado vacilou por 1 milésimo de segundo. Gabriel, que maravilhosa surpresa! Exclamou avançando para abraçá-lo com falsa efusividade. Não me informaram que você organizava uma recepção. Algumas decisões devem ser tomadas espontaneamente, respondeu Gabriel, correspondendo ao abraço com igual falsidade, especialmente quando há anúncios importantes a fazer. O jantar transcorreu em uma atmosfera de tensão, apenas disfarçada sob camadas de cortesia social. Natália, sentada entre um viticultor italiano e a esposa de um distribuidor japonês, observava a troca de olhares entre Gabriel e Léo. Uma dança silenciosa de predadores avaliando-se mutuamente. Finalmente, quando a sobremesa foi servida, Gabriel se levantou. O tilintar de sua colher contra a taça de cristal impôs silêncio imediato. Agradeço a todos a presença esta noite. Começou com voz firme. Como sabem, meu recente acidente me manteve afastado das operações diárias de nossa vinícola. Felizmente, tive em Léo um administrador interessado. A palavra flutuou no ar, carregada de duplo sentido. Léo endireitou as costas, subitamente alerta. Tão interessado, continuou Gabriel, que tentou se apropriar legalmente da Lua Crescente por meio de documentos falsificados enquanto eu lutava pela minha vida em um hospital. Um murmúrio surpreso percorreu a mesa. Léo se levantou bruscamente. Essas acusações são absurdas e difamatórias. Esbravejou seu rosto avermelhado pela fúria. Seu acidente claramente afetou seu julgamento. Meu julgamento está perfeitamente intacto, assim como a evidência. Gabriel fez um sinal e Alfonso Diniz, um homem de aspecto severo,
Aproximou-se com uma pasta. Documentos falsificados, transferências não autorizadas e, o mais grave, provas conclusivas de sabotagem veicular com intenção homicida. Os flashes das câmeras dos jornalistas iluminaram intermitentemente a sala de jantar, transformada em cenário de um drama corporativo. 2 policiais civis emergiram discretamente de uma porta lateral. Léo avaliou a situação com a rapidez de quem está acostumado a escapar de situações comprometedoras. Seu olhar pousou em Natália, carregado de um ódio tão puro que ela sentiu que a queimava fisicamente. Tudo isso é por ela, não é? Cuspiu as palavras. Uma insignificante assistente social que te enfeitiçou, assim como Valéria te manipulou antes que eu cuidasse dela. A confissão involuntária provocou exclamações abafadas entre os presentes. Os policiais avançaram imediatamente, mas com a agilidade de uma cobra acuada, Léo agarrou Clara, que se aproximara inocentemente da mesa para pegar um doce. Solte-a, ordenou Gabriel, sua voz convertida em gelo puro. Retire a polícia, exigiu Léo, recuando em direção à porta enquanto arrastava a menina. Ou sua preciosa filha pagará as consequências. O terror congelou a todos em seus lugares, todos exceto Natália, que avançou lentamente com as mãos visíveis. Léo, disse com uma calma que contradizia o tumulto em seu interior. As crianças não têm nada a ver com isso. É entre você e Gabriel. Você não se meta, gritou ele cada vez mais descompensado. Você arruinou tudo. Clara, tremendo, mas surpreendentemente serena, olhou Natália diretamente nos olhos. Uma comunicação silenciosa passou entre elas, um plano improvisado em questão de segundos. Natália assentiu imperceptivelmente, e então Clara fez o que melhor sabia fazer. Cantou. A mesma melodia que havia despertado seu pai do coma, a canção que continha a alma de gerações de Brandão, brotou de sua pequena garganta com uma potência sobrenatural. O efeito foi instantâneo. Um desconcerto momentâneo afrouxou o aperto de Léo. Foi tudo o que Natália precisou para se lançar para frente, afastando Clara com um movimento e enfrentando diretamente a fúria de Léo. O caos se espalhou. Gritos, vidros quebrados, o som de corpos lutando. Quando finalmente os policiais renderam Léo, Natália jazia no chão, um fio de sangue escorrendo de sua têmpora. A última imagem que registrou antes que a escuridão a envolvesse foi o rosto angustiado de Gabriel se curvando sobre ela, seus lábios formando palavras que ela já não podia ouvir. Branco. Um branco infinito e ofuscante foi a primeira coisa que Natália percebeu ao abrir os olhos. Piscou várias vezes, tentando se orientar naquele espaço asséptico e luminoso. O aroma inconfundível de desinfetante a devolveu a uma realidade que parecia ter girado em círculo perfeito. Estava novamente em um hospital. Uma dor latejante atravessava sua cabeça, amplificando cada som até torná-lo insuportável. O monitor cardíaco ao seu lado marcava um ritmo constante que confirmava sua existência neste lado da consciência. Ela acordou, anunciou uma voz feminina de algum lugar próximo. Passos apressados. Uma enfermeira ajustou a cama para erguê-la ligeiramente enquanto verificava seus sinais vitais. Quanto tempo? Perguntou Natália, surpresa com a aspereza de sua própria voz. 3 dias, respondeu a enfermeira com profissional amabilidade. A contusão foi séria, mas felizmente não houve dano cerebral permanente. 3 dias, 72 horas apagadas de sua existência. Imagens fragmentadas assaltaram sua memória. O jantar, as acusações, Léo segurando Clara, a canção, e depois, escuridão. As crianças? A pergunta brotou urgente de seus lábios ressecados. Estão perfeitamente, assegurou a enfermeira enquanto anotava algo em seu prontuário. O Sr. Gabriel os trouxe ontem para visitá-la, embora você ainda estivesse inconsciente. A pequena insistiu em deixar isso para você. Apontou para a mesinha ao lado da cama, onde repousava um desenho infantil. Traços coloridos representavam 4 figuras de mãos dadas, 2 pequenas, 2 adultas, sob um sol radiante e rodeadas do que pareciam ser videiras. Nossa família, dizia o título em letra infantil. Natália sentiu algo se quebrar dentro de seu peito.
Um dique contendo emoções que agora fluíam livremente, umedecendo suas bochechas. Avisarei ao médico que ela acordou, disse a enfermeira, retirando-se discretamente. As horas seguintes transcorreram em uma procissão de médicos, exames e explicações técnicas. Uma contusão severa, concussão cerebral leve, prognóstico favorável. Alta médica em 24 horas se a evolução continuasse positiva. Natália mal processava a informação. Sua mente vagava pelos corredores da vinícola Lua Crescente, pelos sorrisos dos gêmeos, pelo calor dos braços de Gabriel. Onde ele estava agora? Por que não havia vindo vê-la? Como respondendo à sua pergunta silenciosa, seu telefone vibrou sobre a mesinha. Uma mensagem de Helena, sua supervisora. Sua licença especial termina amanhã. Esperamos você no hospital. Os casos estão acumulando. A realidade a atingiu com força. Sua vida no Rio de Janeiro continuava esperando-a. Um apartamento solitário, um trabalho absorvente, responsabilidades que não podiam ser adiadas eternamente. Com dedos trêmulos, digitou uma resposta. Estarei lá. Obrigada pela compreensão. Ao entardecer, quando as sombras se alongavam pelo chão do quarto, Natália assinou sua alta voluntária antecipada. Contra as recomendações médicas, contra a própria lógica, precisava voltar. Não para ficar, mas para se despedir adequadamente. O táxi a deixou em frente aos imponentes portões de ferro forjado que guardavam a entrada da Lua Crescente. O segurança a reconheceu imediatamente, abrindo sem pedir identificação. Cada passo pelo caminho de cascalho era doloroso, não por suas feridas físicas, mas pela certeza do que vinha fazer. As luzes quentes da mansão brilhavam à distância, como faróis, chamando um navegador perdido. Alice abriu a porta principal antes que ela pudesse tocar a campainha. "Senhorita Natália!" exclamou com genuína alegria, que rapidamente se transformou em preocupação. "O que faz aqui? Deveriam tê-la mantido em observação pelo menos até amanhã." "Eu precisava vir", respondeu simplesmente. "Onde estão todos?" "O senhor Gabriel está no escritório. Não saiu há horas, mal comeu. As crianças já estão deitadas." Natália assentiu, agradecendo silenciosamente a informação. Atravessou o hall e os corredores familiares com a estranha sensação de quem percorre pela última vez um lugar amado. Parou em frente à porta do escritório, respirando profundamente antes de tocar. Não houve resposta. Abriu lentamente, encontrando a sala iluminada apenas pela luz mortiça de uma luminária de mesa. Gabriel estava de costas para a entrada, contemplando o jardim noturno pela janela. Um copo de uísque intacto repousava no parapeito. "Você deveria estar no hospital", disse sem se virar, reconhecendo-a talvez pelo som de seus passos. "Eu precisava falar com você." Ele se virou então. A penumbra ocultava parcialmente seu rosto, mas não o cansaço que emanava de cada linha de seu corpo. Parecia ter envelhecido anos em apenas dias. Léo confessou tudo, informou com voz monótona. A sabotagem, o desaparecimento de Valéria, as transferências fraudulentas. As autoridades encontraram restos humanos em uma propriedade abandonada que ele usava. Natália fechou os olhos, assimilando a brutal informação. "Já sinto muito. Por que você foi embora?" interrompeu ele, avançando até ficar à sua frente. "Você assinou a alta sem avisar ninguém, sem se despedir. Eu não..." Alice encontrou isso no seu quarto. Ele mostrou uma nota escrita apressadamente. Às vezes o amor também se afasta para não se quebrar. Natália reconheceu sua própria letra, embora não se lembrasse de ter escrito aquelas palavras. Deve ter feito antes do incidente, quando ainda contemplava a possibilidade de retornar silenciosamente à sua vida anterior. "Tenho que voltar para o Rio de Janeiro", explicou, sustentando o olhar dele. "Minha licença termina amanhã. Há pessoas que precisam de mim." "Nós precisamos de você", replicou Gabriel, sua voz quebrando ligeiramente. "Eu preciso de você." Ele deu um passo em direção a ela, encurtando a distância física que parecia insignificante comparada ao abismo de incerteza entre os dois. "O que somos, Natália? Um capítulo temporário em sua vida? Uma família que você ajudou profissionalmente?" A pergunta ressoou na sala.
exigindo uma resposta que definisse tudo o que haviam vivido juntos. Tenho medo, confessou ela, as palavras escapando de sua garganta como pássaros libertados. De me entregar completamente a algo que começou de forma tão inesperada. De que um dia você acorde e perceba que só estava grato, não apaixonado. Gabriel pegou as mãos dela entre as suas. Quando acordei do coma e te vi pela primeira vez, algo dentro de mim te reconheceu antes que minha mente consciente. Como se minha alma soubesse que eu estava te esperando sem saber. Um som vindo do corredor interrompeu o momento. Clara e Miguel, de pijamas e com expressões sonolentas, os observavam da soleira. Nath! Exclamaram em uníssono, correndo em direção a ela. Natália se ajoelhou para receber o impacto de seus pequenos corpos, ignorando a dor latejante em sua cabeça. Abraçou-os com força, inalando o cheiro de shampoo infantil e aquela essência indefinível que era unicamente deles. A gente pensou que você tinha ido embora para sempre, murmurou Miguel contra o pescoço dela. Igual a mamãe, acrescentou Clara. Seus grandes olhos cheios de um medo que nenhuma criança deveria experimentar. Aquelas palavras inocentes cristalizaram tudo o que Natália vinha sentindo. Essas crianças já haviam perdido demais em suas curtas vidas. E ela, em apenas algumas semanas, havia se tornado o porto seguro delas. Gabriel observava a cena com uma expressão impossível de decifrar. Quando finalmente falou, sua voz continha uma determinação inabalável. Fique. Não como assistente social, não como amiga da família. Fique porque nos tornamos partes de um todo que já não pode se separar sem dor. Ele se ajoelhou ao lado deles, formando um círculo perfeito com os quatro. Do bolso, extraiu algo que brilhou suavemente sob a luz. Uma delicada pulseira hospitalar, a mesma que havia identificado Clara durante sua internação. Não sei exatamente quando me apaixonei por você, continuou, transformando a pulseira em um anel improvisado. Só sei que quero fazer isso pelo resto da minha vida. Você se casa comigo, Natália? O tempo pareceu parar. O universo inteiro prendendo a respiração, enquanto Natália contemplava aquela família que o destino havia colocado em seu caminho quando menos esperava. Sim, respondeu finalmente, sua voz firme apesar das lágrimas que banhavam seu rosto. Eu ficarei onde vocês cantarem. Sob a luz prateada da lua que se filtrava pela janela, selaram a promessa com um beijo que tinha gosto de futuro, de lar, de vinhedos florescendo depois da tempestade. E no fundo, quase como um eco distante, a voz cristalina de Clara entoou suavemente a canção que havia unido seus destinos para sempre. De que canto do Brasil você nos acompanhou nesta aventura entre vinhedos? Estava aconchegado com uma taça de vinho tinto, talvez com uma manta quentinha enquanto a chuva batia na sua janela? Ou, quem sabe, desfrutando destas palavras sob o sol da tarde, imaginando o aroma das uvas maduras e o sussurro das folhas em Petrópolis? Assim como a canção da Clara que despertou o Gabriel. Adoraria ouvir a sua voz. Qual momento te fez prender a respiração? Com qual personagem você se conectou mais profundamente? A vida, como o bom vinho, é feita para ser compartilhada. E as melhores histórias, como as melodias que cantamos no ouvido de quem amamos, permanecem no coração muito depois do último acorde. Deixe-me saber sua opinião e um brinde.